Mais uma bomba acabou de explodir, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O Flávio ele saiu dizendo que o caso Dark Horse é simplesmente uma página virada, só que já vazou que ninguém sabe para onde foram os 61 milhões que o Vorcaro acabou depositando. Galera, não para por aí não. Descobriram que o Vorcaro chamava o Flávio de irmãozinho e Flávio chamava o cara de irmão e de meu irmão. Isso mesmo, meu irmão, com todas as letras, galera. E para completar a cara de pau, quando foi cobrado pela imprensa sobre esse silêncio todo, o Flávio tentou virar completamente o jogo e jogar a responsabilidade em cima do presidente Lula, numa manobra descarada de desvio de assunto que qualquer um acaba percebendo de longe. Pessoal, fica comigo até o final que eu vou te mostrar o teor da conversa entre os dois. O furo natal prestação de contas que simplesmente não presta para nada e o exato momento em que o Flávio Bolsonaro acabou se enrolando tentando fugir da própria responsabilidade nessa história toda sem nenhuma saída honesta à vista. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então vamos pro que ele disse, galera, porque isso com certeza não se sustenta nem em 5 minutos de análise séria. O Flávio afirmou durante a agenda de campanha em São Paulo que ele já prestou conta sobre os gastos do Dark Horse e ainda cravou com toda a segurança, abre aspas, da nossa parte é página virada, fecha aspas. Só que ele acabou citando como prova uma perícia particular que foi contratada pela própria produtora do filme, a Karina Gama, e anexada em um inquérito da Polícia Civil de São Paulo. Nada mais do que isso, sem qualquer chancela oficial. Ou seja, galera, não é auditoria independente, não é fiscalização do STF, nem mesmo da Receita Federal. É papel encomendado pela própria produção para dizer que tá tudo certinho no final das contas. E o problema real é que essa suposta prestação de contas não explica o caminho que o dinheiro acabou percorrendo de verdade, muito menos para onde ele foi parar depois que saiu do bolso do Vorcaro, sem rastro público nenhum até hoje. E é exatamente aí que acaba morando o escândalo de hoje, galera. Segundo a apuração fresca, o destino real dos 61 milhões que o Vorcaro acabou repassando simplesmente continua completamente desconhecido do público. Não teve explicação nenhuma sobre qual conta recebeu esse dinheiro, quem administrou os valores, o que foi de fato gasto em produção do filme e o que pode ter sido desviado para outra finalidade completamente diferente. Lembra que parte desse dinheiro foi simplesmente parar num fundo nos Estados Unidos, ligado inclusive ao advogado do Eduardo Bolsonaro, que está vivendo lá desde o ano passado? Pois é, galera, essa ponta específica, ela continua solta, sem explicação nenhuma vinda da família até esse momento. Então, página virada só funciona de verdade quando você mostra a página anterior primeiro, com transparência total, e essa, com certeza, ninguém mostrou até agora para o eleitor brasileiro, que só quer entender para onde foi o dinheiro. E agora, galera, vem o detalhe mais constrangedor de todos, presta muita atenção nesse. O apelido carinhoso entre os dois, mensagens e ligações, estão revelando que o Daniel Vorcaro se referia ao Flávio Bolsonaro como irmãozinho, enquanto o senador chamava o banqueiro, hoje preso pelo maior esquema de fraude financeira da história do país, de irmão e também de meu irmão, numa intimidade, galera, que ninguém esperava ver documentada. Não é relação de negócio formal, não é contato protocolar de político com investidor comum qualquer, não. É intimidade de amizade mesmo, do tipo que você usa só com quem você confia de verdade, sem cerimônia nenhuma no meio. E esse grau de proximidade bate de frente com o discurso público do Flávio, que está tentando parecer distante do escândalo, como se fosse somente um pedido de patrocínio qualquer, igual a tantos outros que qualquer político acaba recebendo no dia a dia da política brasileira. E olha, tem prova concreta dessa proximidade, viu, galera? Não é somente apelido carinhoso que foi jogado ao vento, não. Registros telefônicos estão mostrando que os dois eles conversaram por telefone pelo menos 5 vezes somente
em setembro de 2025, somando mais de 6 minutos de ligação direta entre eles. E não foi papo aleatório de amigo qualquer, não. Os contatos aconteceram exatamente em momentos decisivos de cobrança sobre o envio de recursos para o filme, logo antes do repasse de valores adicionais para o exterior. Ou seja, tem uma linha do tempo bem clara que está ligando conversa por telefone direto com movimentação de dinheiro para o fundo americano, ligada ao Eduardo Bolsonaro, sem margem para coincidência nenhuma. Isso definitivamente não é o tipo de coisa que se resolve com página virada, dita de improviso em uma agenda de campanha eleitoral qualquer não, tá? Com o candidato de sorriso no rosto. E agora, galera, chega a parte mais engraçada, se ela não fosse tão grave assim. Quando questionado diretamente sobre tudo isso, o Flávio tentou fazer o que político desesperado sempre faz nessas horas, que é apontar o dedo para o adversário direto. Ele trouxe à tona um encontro do Lula com o Vorcaro e o sócio dele, Augusto Lima, em dezembro de 2024, no gabinete presidencial do Palácio do Planalto, tentando, é claro, equiparar as duas situações. Só que, segundo o próprio relato divulgado na época, o Lula teria dito que assuntos referentes ao Banco Central seriam tratados tecnicamente e que ele mesmo não se envolveria pessoalmente no assunto de jeito nenhum, né? Mantendo, é claro, distância profissional. Compara isso com o irmãozão e 134 milhões de reais que foram negociados diretamente e me diz se dá para colocar as duas situações no mesmo patamar de gravidade real sem fazer média. Então, galera, vale reforçar o valor total dessa negociação, porque às vezes a gente acaba esquecendo do tamanho real do número envolvido. O Flávio, ele pediu ao todo 134 milhões de reais ao Vorcaro para o financiamento do filme, o equivalente a cerca de 24 milhões de dólares na cotação da época. Desse total, pessoal, 61 milhões simplesmente já foram efetivamente repassados e, segundo o que veio a público em maio deste ano, através de mensagens que foram vazadas pela imprensa investigativa. E até agora, mesmo com o Flávio dizendo publicamente que é página virada, ninguém apresentou uma prestação de contas de verdade, com nota fiscal detalhada, com rastreamento bancário completo e também, é claro, com auditoria independente de fato, mostrando linha por linha onde esse dinheiro todo foi gasto dentro da produção do filme sobre o próprio pai dele, sem meias palavras. E não dá para ignorar o time político disso tudo, galera. É sintomático demais. O Flávio tá no meio da estreia da agenda eleitoral dele, tentando se apresentar publicamente como candidato sério à presidência da República, justamente na semana em que reaparece a cobrança pública sobre esse dinheiro nebuloso vindo do maior fraudador financeiro do Brasil inteiro, sem qualquer explicação convincente. Ao mesmo tempo, ele está tentando desviar o foco para o Lula em uma tentativa clássica de equilibrar o próprio escândalo, colando acusação parecida no adversário direto da corrida presidencial. Só que, galera, a diferença de contexto entre os dois episódios simplesmente ali é gigante, quase abissal, e qualquer eleitor minimamente atento consegue perceber isso com facilidade quando os fatos são colocados lado a lado, sem filtro nenhum de campanha. Agora, um ponto que merece atenção redobrada nesse caso é que o Flávio, em algum momento anterior, ele já tinha alegado publicamente que uma cláusula de confidencialidade explicaria por que ele não mencionou antes a relação dele com o Vorcaro para os próprios aliados. Só que isso não explica de jeito nenhum por que o apelido Irmãozão apareceu documentado nas mensagens trocadas e nem porque teve ligação telefônica direta em momento exato de cobrança de dinheiro. Cláusula de confidencialidade acaba explicando sigilo comercial entre as partes, não explica intimidade pessoal registrada em troca de mensagem carinhosa. É esse tipo de detalhe específico que faz a versão oficial dele simplesmente parecer cada vez mais remendada, tentando encaixar explicação nova para cada fato novo que acaba vazando aí aos poucos na imprensa nacional, sem nunca fechar de vez a história. E o pior é que essa não é a primeira vez que a versão do Flávio acaba mudando completamente no meio do caminho. Primeiro, ele acabou escondendo dos próprios aliados a existência dessa relação toda com o Vorcaro, sem contar para ninguém de dentro do partido.
Depois, quando ele foi questionado diretamente pela imprensa investigativa, ele acabou negando os fatos com todas as letras. Só depois de encurralado, sem mais margem nenhuma para negar, ele acabou confirmando finalmente a negociação do financiamento bilionário. Agora, com o destino do dinheiro ainda sem explicação nenhuma para o público, ele acaba decretando unilateralmente que o assunto está encerrado sem apresentar prova concreta nenhuma disso na prática. Então, esse padrão de negar depois de admitir só o mínimo necessário e depois tentar encerrar ali o assunto sem prestar conta da verdade, já é xadrez bem conhecido e o eleitor, né, você que está me assistindo, mais atento, já aprendeu a reconhecer esse movimento de longe. E fica bem claro, galera, juntando tudo que nós apuramos até aqui, que página virada foi decretado pelo Flávio unilateralmente, sem nenhum órgão de fiscalização confirmar isso oficialmente até o momento. Nem STF, nem Receita Federal, nem qualquer auditoria independente reconhecida disseram que o caso está encerrado. Foi só ele mesmo que acabou decidindo isso sozinho, sem consultar ninguém. Agora, enquanto isso, galera, o dinheiro segue sem rastro público claro nenhum. Os apelidos íntimos seguem expostos e documentados e as ligações telefônicas seguem registradas, coincidindo exatamente com os momentos de repasse de valor para o exterior. Não é o eleitor que está sendo injusto ao continuar perguntando sobre isso. É Flávio que está tentando encerrar às pressas um assunto que, pelos próprios fatos apresentados até aqui, simplesmente está bem longe de estar resolvido de verdade para o público brasileiro. Agora, resumindo, para você fechar bem esse quadro, galera, o Flávio decretou página virada no caso Dark Horse, mas não explicou para onde foram 61 milhões de reais. Foi flagrado chamando o maior fraudador financeiro do país de meu irmão e irmãozão. Teve ligação telefônica documentada exatamente, galera, em momento de cobrança de dinheiro e ainda tentou desviar a culpa para o presidente Lula, usando um encontro de contexto completamente diferente ao do dele, né? Agora, eu quero saber, galera, de você. Você acredita que essa história realmente acabou virando a página de verdade? Ou você acha que ainda vai render muito mais capítulo por aí, conforme mais coisas for vazando aos poucos para a imprensa? Deixe nos comentários aqui embaixo, deixe o seu like. Se esse vídeo acabou abrindo a sua cabeça, entender melhor o que está acontecendo, já se inscreve no canal, ative as notificações para você conseguir acompanhar cada novidade fresca desse escândalo que está bem longe de terminar de vez. Se você não hypou o vídeo, hype o nosso vídeo, assim você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é um vídeo relevante, é um vídeo bom, e ele vai continuar entregando esse vídeo para mais pessoas, e assim o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você está contribuindo, você está demonstrando apoio ao nosso canal e assim você não perde nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.